Olá, seja bem-vindo à Rede Capital de Comunicação com o programa Varela Torres, o seu Momento Jurídico. Tema de hoje, a responsabilização penal da pessoa jurídica. Para isso, temos um convidado muito especial que está conosco aqui pela primeira vez em nosso programa. É o Dr. Rander Gomes de Deus. Ele foi delegado da Polícia Federal e hoje atua como advogado militante na área criminal. Dr. Rander, que alegria ter você aqui conosco em nosso programa para poder debater sobre direito. Prazer é nosso, Flávio. Estamos à disposição. Temos algumas perguntas aqui para que a gente possa tirar as dúvidas do nosso telespectador, numa dinâmica aqui, bem numa linguagem do povo, né? Porque o nosso programa é para o povo que nos assiste. Então, olha só, o que é essa responsabilização penal aí da pessoa jurídica? Bom, para isso a gente pode dividir o nosso tempo em dois momentos. Antes da Constituição Federal, que todos usam falar a Constituição de 88, mas na verdade ela é a Constituição Federal, né? E depois da Constituição Federal. Até a Constituição Federal só cometia crimes a pessoa física, o João, o Pedro, a Maria, né? Então as empresas não eram responsabilizadas. A partir da Constituição, nós temos agora vários crimes que são cometidos, né, e que podem ser responsabilizados também a empresa. Por exemplo, um caso bem emblemático é um crime contra o meio ambiente. Uma empresa que desmata, uma empresa que polui um rio, uma empresa que coloca agrotóxicos. Esta empresa, ela pode ser responsabilizada penalmente, criminalmente. Junto com ela, o seu proprietário, o seu gerente, o seu representante que praticou aquele crime. Então, todas as penas que podem ser aplicadas a essa empresa vão ser aplicadas. Multa, fiança, pena de pecuniária. Evidentemente, todo mundo pergunta, ela só não vai poder ser presa, né? Não tem como você prender a empresa. Mas você prende o empresário, você prende o representante dela, o sócio, e ela responde pelos as outras penalidades. Então, nesse exercício dessa atividade empresarial, o sócio, o administrador, eles podem ser presos caso exista esse crime aí cometido pela pessoa jurídica, né? Sim. Aqui é a questão que a gente fala da responsabilidade subjetiva e a responsabilidade objetiva. A responsabilidade subjetiva, ela vai investigar e vai processar, condenar, né, e fazer cumprir aquela pessoa que praticou o crime. Então, pode acontecer de, às vezes, o sócio da empresa não ter nenhuma responsabilização, porque ele não participou daquele ato criminoso, mas o seu gerente participou. Então, quem vai ser processado? A empresa, responsabilidade objetiva, ela vai responder por todos os atos praticados pela empresa e o seu gerente, né? Então, nós temos várias situações. Nós temos o caso em que o gerente é processado porque ele praticou o crime em favor da empresa. Nós temos o caso em que o sócio é processado, nós temos o caso em que todos são processados, né? Então é um processo com duas responsabilizações. O Ministério Público vai denunciar a empresa e vai denunciar todas as pessoas físicas vinculadas a essa empresa que praticaram o ato criminoso. Na sua experiência como delegado federal, como é que eram esses crimes? Eram crimes comuns? Como é que era esse dia a dia? Não, já são crimes mais voltados. A maioria é crimes contra o meio ambiente, mas tem também crimes contra a ordem tributária, né? A questão de sonegação de impostos e tudo mais. Crimes contra o consumidor, né? Então, a maioria é isso. É crime contra o consumidor, crime contra a ordem econômica, contra a ordem tributária e crimes contra o meio ambiente. A maioria é com relação a isso. A empresa tem alguma forma assim, de se proteger no caso de estelionato, mediante fraude aí de pagamento, sei lá, a gente pode trazer aqui tipo um cheque. Teria como a gente se proteger? Existe algum órgão de proteção que possa fazer uma consulta? Existe como a gente criar estratégias? Como é que é isso aí na prática? Na sua experiência, na sua vivência, a gente pode trazer alguma dica? O ideal mesmo é você dar os conselhos para a pessoa física, né? Aquele cidadão que faz negócio, que vende seu carro, que vende a sua casa, e ele tem que se precaver,
porque ele tem que saber com quem que ele está lidando. Quando você fala de empresa, aí nós já temos uma empresa de grande porte, aí nós vamos falar uma pessoa jurídica de grande porte, e ela não pode, no meu entendimento, valer-se apenas de consulta a uma instituição de crédito, de consulta de crédito, SPC, um SPC, né? Isso. É interessante que ela faça uma pesquisa, quem sabe com um departamento apropriado, para ver até a questão da evolução patrimonial dessa pessoa que está fazendo o negócio com ela, que está entregando para ela um título, né? Para saber até que ponto que está sendo feito um bom negócio. Muito interessante essa situação aí de poder verificar a evolução patrimonial, né, da pessoa. Isso é bem importante. Até porque ninguém amanhece rico, né? Dorme pobre, amanhece rico, a não ser o ganhador da Mega Sena, né? Só isso. Mas quando você tem condições de ter um departamento com pessoas que vão atrás, não somente do cadastro do pretendente, né? Aquele que vai cometer uma fraude, mas que você pode fazer toda a pesquisa, você vai perceber que quando você trabalha com pessoas honestas, essa pessoa honesta, para poder ter um grande patrimônio, ela está na lida aí já tem 10, 15 anos, 20 anos. Então, quando você começa a trabalhar, você vê que o pretendente, aquele que vai te aplicar o golpe, ele tem um patrimônio que começou a coisa de 1 ano atrás, a coisa de 2 anos atrás. É interessante você investigar mais a fundo. Pezinho atrás, né? Isso. Descaminho e contrabando. Mas segura aí, que a gente vai aqui a um breve intervalo, tá? Então você que nos assiste, dá tempo de tomar uma água, ir ao banheiro, convidar outras pessoas para poder assistir o nosso programa, tá? Até já já. A Varela Torres Recuperação de Crédito, com sede na capital do estado de Goiás, atua em todo o território nacional e é composta por corpo jurídico especializado que contém advogados, auxiliares jurídicos e recuperadores de crédito. A equipe é apta a realizar negociações de casos de diversos níveis de complexidade, tanto em âmbito judicial quanto extrajudicial. Sua empresa ou condomínio sem inadimplência de recebíveis. Estamos de volta com o programa Varela Torres, o seu momento jurídico. Estamos aqui com o digníssimo, né, o ilustríssimo delegado aí, ex-delegado da Polícia Federal, o Dr. Hander Gomes de Deus. Ele atualmente é advogado criminalista e ficou uma pergunta no ar aqui, Dr. Hander, né? Descaminho e o contrabando. Qual é a diferença, né? Se tiver algum advogado que nos assista, até vai saber, mas se não for advogado, não vai saber a diferença, né? Traz aí pra gente. Tá. Bom, quando você fala de contrabando e fala de descaminho, você está falando de uma transnacionalidade, né? Eu sou um brasileiro e normalmente eu vou lá no Paraguai e vou adquirir uma mercadoria lá no Paraguai. Cruzou ali a fronteira da amizade. Passou a fronteira para outros países. Então, quando você vai lá e adquire um produto, a pergunta é: este produto, ele é permitido você comprar ele? Quando você vai para o outro país, ou você encomenda alguma coisa no outro país, e você traz uma mercadoria, um bem, que é permitido você entrar. Você pode entrar com o bem, desde que você pague os impostos. Mas você não paga os impostos, você subtrai esse imposto. Então aí você está praticando um descaminho, né? Contrabando é a entrada ou a saída também de mercadoria, tá? Você também pratica o crime e esse bem não pode ser comercializado, não pode ser introduzido, é contrabando, pena maior. Quando você não paga o imposto, é descaminho. Aí, se você me permite, aí tem as consequências disso, né? O contrabando são mercadorias que não são permitidas. Quando você é abordado e essa mercadoria é apreendida, essa mercadoria você vai responder por um processo criminal, né? E ao mesmo tempo você vai responder por um processo administrativo junto à Receita do Brasil, e para o contrabando vai dar perdimento e essa coisa normalmente vai ser destruída, tá? Descaminho não. O descaminho, se você introduziu, se você adquiriu uma mercadoria
que era permitido, mas que você subtraiu a questão do imposto, você pode pagar um imposto e pagando o imposto você pode ter essa mercadoria restituída a você, né? Restituída através do processo administrativo da Receita do Brasil. A questão é que quando você quis dar o drible na Receita e você entrou sem pagar o imposto, ela vai te cobrar uma multa. Então, muitas das vezes, a multa que é cobrada não compensa você pagar para ter essa mercadoria. A não ser quando for coisa muito sentimental, né? A pessoa queria muito aquele bem e aí ele paga 3, 4 vezes mais o valor para poder ter essa coisa com ele, né? Interessante que meus pais, eles residem fora do país e eu sempre viajo para poder vê-los, né? Matar a saudade. E é comum a gente, na volta, né? Aí ele sempre pergunta, algo a declarar, né? Ou nada a declarar. E eu não tenho nada a declarar, eu falo nada a declarar, mas na dúvida eles ainda mandam para poder ir para a salinha, para o raio-x, né? E a gente vê aquelas pessoas com as malas enormes, abertas, né? Ao invés de ter um iPhone, tem uns 5, tem 10, né? Aquele chororô, aquela agonia toda lá do pessoal. Então, nesse caso aí seria o crime de descaminho, porque pode entrar mercadoria, mas ele sonegou esse imposto, tentando adentrar com essas mercadorias sem pagar o imposto, vindo de outra nacionalidade até o Brasil e foi pego aí com, como é que chama? Boca na botija? Boca na botija. Seria isso. Ele pagou imposto, só que ele paga imposto, paga multa, paga mais um pouquinho de coisas lá, né? E pega a mercadoria dele. Normalmente ele deixa para trás, né? Agora, existem mercadorias, bens que são produzidos no Brasil, são transferidos, né? Veículos, só para você ter uma ideia, hoje em dia um combustível, né? O álcool, a gasolina, sai do país e depois ela retorna ilegalmente, porque a partir do momento que ela saiu do país, ela não pode retornar, né? Então acontece muito aqui, Brasil e Venezuela. Você está lá em Pacaraima, na fronteira, no lado do Brasil, o combustível aqui no Brasil está muito caro, você atravessa a fronteira, você anda aí 60 quilômetros, às vezes até menos, abastece o seu carro lá, enche o tanque e vem para cá. O que você fez? Você reintroduziu um bem, né, ilegalmente. Isso aí você não pode fazer, isso aí é contrabando. Tem outra pergunta aqui, Dr. Hander. Quando o empresário está desenvolvendo sua atividade e se depara com uma situação na qual o agente público exige alguma forma de benefício sob pena de autuá-lo injustificadamente, qual a medida a ser tomada? Bom, tem o certo e tem o errado. A medida certa é você denunciar esse agente público, né? Normalmente todos os órgãos públicos têm a corregedoria. Tem a Corregedoria de Justiça, tem a Corregedoria da Polícia Militar, a Corregedoria da Polícia Civil, todos têm um corregedor, alguém que vai puxar a orelha do agente público, vai prender ele em flagrante, vai levar ele para as barras da lei e ele vai responder por corrupção, né? Isso aí, na verdade, é uma concussão. Ele está praticando mais do que uma corrupção passiva, né? Mas o grande problema, Flávio, é que quando acontece uma situação como essa, o empresário, ele está praticando um crime. Ou ele está sonegando o imposto, ou ele está adquirindo uma mercadoria falsificada, alguma coisa assim. Então, o empresário não tem tanto interesse assim em denunciar o agente público, porque ele vai denunciar, ele vai ficar bem para a sociedade, mas ele vai responder por um crime que ele estava praticando também, né? Mas o certo, nós temos muito caso hoje em dia que a pessoa ela responde pelo processo, tá? Mas ela denuncia o agente corrupto. Nosso programa está chegando aqui ao final, mas eu queria fazer uma última pergunta para a gente poder fechar com chave de ouro. O senhor foi delegado, como é que está do outro lado, como advogado? Essa pergunta muitas vezes me fazem, né? Eu fui policial durante 25 anos. Eu me aposentei, eu fui agente de Polícia Civil, fui delegado da Polícia Civil de Goiás e fui delegado da Polícia Federal. E depois disso eu fui advogar. Me perguntam muitas vezes, né? Como que é estar do outro lado? Eu respondo com toda a convicção, eu não estou do outro lado, eu estou do mesmo lado.
Quando eu era delegado, agente, eu lutava pela justiça e pelo bem comum, né? E como advogado, eu uso a mesma prática, todos me conhecem, eu defendo a justiça e defendo o bem comum. Bom demais, foi um prazer recebê-lo aqui em nosso programa e já está aqui no ar, tá certo? Aqui feito o convite para que possa voltar novamente ao nosso programa. Tá, estamos às ordens, Flávio. Muito obrigado pela consideração. E a você que nos assiste, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Que Deus te abençoe.